Bom, pessoal, falar hoje sobre um artigo bem interessante lançado agora também em 2026 e um assunto que vocês gostam muito, que é suplementação. No caso aqui, qual a melhor suplementação para ganho de massa muscular? Então vamos direto aqui para o artigo. Batalha das proteínas, o veredito definitivo acredito que não, mas é mais um ponto para a gente chegar aí no esclarecimento dessas dúvidas, tá? Isso é interessante que foi uma meta-análise em rede, depois eu explico isso aqui para vocês, sobre a eficácia dos suplementos proteicos para duas funções principais, a força e a hipertrofia, falando aqui de adultos saudáveis. Esse aqui, ó, data do artigo, né, publicado em 2026 nessa revista aqui, e esse foi o autor principal. Então vamos lá. O que esse artigo fala? Nesse artigo foram utilizados 13 suplementos, comparando com o placebo, né? E a gente tentou ver qual que era melhor do que o placebo. E aí, uma coisa que é interessante que eu falei ali para vocês, que foi uma meta-análise em rede. O que isso significa? Eles fizeram um estudo retrospectivo, pegou de hoje para trás, e foram utilizando todos os ensaios clínicos, que é um bom nível de evidência, e o que esses ensaios clínicos traziam a respeito desses 13 suplementos. Só que eram ensaios clínicos de uma metodologia totalmente diferente uma do outro. E depois fizeram uma comparação entre esses 13 suplementos. E aí eu vou explicar, no final do artigo eu vou colocar aqui para vocês a minha opinião sobre esse artigo. Mas por enquanto deixa eu descrever o artigo. Então, dos 13 suplementos, 2 se destacaram, colágeno e whey protein. Sendo que o colágeno teve maior, neste artigo, teve maior eficácia para hipertrofia, tá? E vocês vão ver ali na frente, e a eficácia do whey foi muito consistente, apesar de menor. Qual que é o problema? Como eu falei para vocês, muitas opções de trabalho com pouca hierarquia. Então, o mercado hoje de suplemento é um mercado saturado, a gente está aí, pelo menos comercialmente, muito impactado por isso, mas a maioria dos artigos que defendem um suplemento específico, eles fazem a comparação apenas de 2 suplementos e não dos 13 como foram feitos aqui. Então, esse tipo de abordagem a gente chama de head-to-head. Quando eu comparo, por exemplo, whey protein versus proteína de soja. Mas faltava, ainda falta, né, um artigo que faz uma correlação direta entre muitos suplementos ou uma visão global disso. E o que eles pegaram? 78 estudos. No final, deu 4.755 participantes e esses 78 artigos comparavam mais ou menos 13 suplementos, mas não de forma direta. E isso é algo que eu vou explicar ali na frente, na minha opinião, que reduz um pouco o entendimento definitivo desse artigo. Então, o que é uma análise, meta-análise em rede? Eu peguei os 78 artigos, coloquei aqui e fui avaliando, ó, esse A com B, B com C, C com A, e fui comparando esses artigos. Agora, o que a gente tem de avaliar? Critério de inclusão. Todos foram ensaios clínicos randomizados, que é um tipo de artigo científico que ele serve para falar causa e relação, né? Adultos saudáveis e treinamento de força concomitante. Então, o que eles compararam? Várias fontes animais, algumas fontes vegetais e todas foram comparadas com placebo. Olha só, compararam até fonte proteica de inseto. Tá? Então, fonte animal, whey, caseína, carne, colágeno, etc. Vegetal, ervilha, arroz, inseto, e tinham que ter um resultado relacional ao placebo. Primeiro grande resultado que eles queriam falar, força muscular. Se você for ver, comparando com o placebo, que é o nível 0, estatisticamente comprovado, a gente tem o colágeno e o whey protein. Então, dos 13, quando a gente fala de força muscular, foram os únicos 2 aqui que trouxeram ganho efetivo acima do placebo. E quando a gente fala de hipertrofia, que é uma massa livre de gordura, a gente vê que o colágeno foi muito acima do controle em relação, inclusive, ao whey. Mas esses 2 também, eles tiveram
uma validação científica. Olha que interessante, proteínas vegetais e carne não superaram o placebo estatisticamente, que aí começa a ser resultado contraintuitivo. Será que eu tenho que acreditar 100% no que está aqui? Então, mas vamos lá, ranking de probabilidade. Se eu estou falando de força, qual a chance da minha melhor escolha? Primeiro, colágeno. Se eu estou falando de hipertrofia, qual a melhor escolha? Colágeno, com certeza. Você vê que o whey ficou aqui em torno de quarto lugar, tá? Agora, quando a gente vai falar sobre o colágeno especificamente, começa a criar um paradoxo. Por quê? O colágeno ele tem bem menos valor biológico quando a gente está falando de aminoácido de cadeia ramificada, que é o aminoácido bastante importante para a produção de massa muscular no estímulo adequado. Então, se a gente for falar isso, começa a ficar contraintuitivo, porque aquelas substâncias que são comprovadamente melhores para o ganho de massa muscular, principalmente os BCAAs e principalmente a leucina, o colágeno tem menos do que o whey, por exemplo, e deu uma diferença significativa em prol do colágeno. Tá? E aqui eles dão alguns mecanismos hipotéticos de por que o colágeno foi melhor. Porque o colágeno ajuda a fazer a matriz extracelular, é a parte de fora que contém esse músculo. Ele tem bioativos importantes, apesar de ser bioativos menos importantes do que o whey. Ele ajuda na microcirculação e ajuda na saúde articular. Então, esses foram mecanismos pelos quais os autores defenderam essa publicação. Agora, será então que o whey protein não é o mais indicado para ganho de massa muscular, como a gente sempre falou? Então, ele continua, e esse artigo confirma que ele é eficaz, ele é comprovado, principalmente rico em leucina, que eu falei para vocês, que é um dos aminoácidos de cadeia ramificada, melhora o perfil glicêmico e insulina e tem décadas de estudos dando segurança. Então, resumindo, o whey continua sendo uma aposta extremamente segura para se bater a meta proteica. Falando um pouquinho de proteína vegetal, seja ela soja, arroz, ervilha, etc., existe um menor perfil de aminoácidos, tá? Um perfil de aminoácidos inferior comparado com o whey, e ele tem uma digestibilidade pior. Então, não significa que são inúteis. Porém, neste estudo, não bateu de forma significativa o placebo. Agora, esse estudo, eu vou dar minha opinião daqui a pouco, mas isso aqui é um tipo de limitação e cautela que o próprio estudo colocou. É uma evidência indireta, então eu não correlacionei colágeno com whey. Eu peguei um artigo que fala sobre colágeno, peguei um artigo que fala sobre whey, e assim eu peguei os 78 artigos, tá? Então, ele é inferior para eu cravar que esse mecanismo se comprova na prática. O volume de dados, eu tenho muito mais dados para whey do que para colágeno. E existe uma variabilidade entre o quê? Entre os protocolos dos 78 artigos. Então, traduzindo isso para a prática, vamos lá onde que a gente tem que chegar. O que é mais importante para ganho de massa muscular? A quantidade de proteína durante 24 horas, e não necessariamente uma dose de whey ou uma dose de colágeno. Em relação à segurança, o whey protein permanece com o maior número de dados e isso traz uma maior segurança. Pode ser uma sugestão de uma nova estratégia adicionar colágeno, não necessariamente só para pele, cabelo, articulação, mas pode ser uma fonte proteica, e esse artigo está trazendo um ponto aqui que a gente pode olhar, mas precisa de exames mais diretas. E o certo talvez seria a gente combinar isso. Então, uma conclusão é o seguinte: existe um novo rei ou o whey continua o rei? Na verdade, assim, a visão tradicional ela foi desafiada por esse artigo. Colágeno e o whey emergem como das fontes proteicas as principais. Agora, o que a gente tem que ficar atento? Que a gente tem que continuar estudando, e nesse caso aqui, a gente vai precisar de mais trabalhos para a gente avaliar a real função. E aqui eu vou trazer para vocês o meu ponto de vista, que já agora acabou a discussão do artigo. Eu vou trazer o meu ponto de vista, tá?
Então, muitas vezes, quando a gente fala de suplemento proteico, o mercado traz para a gente como faça ingestão de proteína, e a gente está vendo por esse trabalho que existe diferenças entre as proteínas. Agora, o que eu quero saber? Qual que mais vai me ajudar? E para isso, talvez, a metodologia desse artigo não foi a ideal, porque ele faz essa meta-análise em rede. E o ideal vai ser uma comparação entre os suplementos de uma forma direta. Então, a definição do estudo, que é uma revisão sistemática, que eles ranquearam aqueles 13 suplementos, queriam avaliar, né, a força e a quantidade de músculo. Mas o que esse estudo prova? E aí, presta atenção que eu vou falar um pouco diferente do que o estudo falou. O que o estudo prova para mim é o seguinte: o whey protein funciona, e o whey protein é o mais estudado, e o whey protein dá resultado. Porém, você tem que ver que esse ganho é marginal, tá? Ele ajuda a ganho de massa muscular, mas a gente tem que levar em consideração outros pontos, tá? E outros pontos que estão relacionados a hábitos de vida. Ele não substitui um treino mal feito, uma noite mal dormida, uma baixa de caloria para treino e principalmente a quantidade de proteína total durante o dia. E agora o que esse artigo sugere? Aqui ele prova. Agora o que ele sugere? Que o colágeno pode ajudar sim, e talvez ajude até um pouco mais do que a gente imaginava, tá? Agora, falar que o colágeno é superior, no meu ponto de vista, está errado, beleza? Aqui FFM é Free Fat Mass, então é a quantidade de massa magra. Lembrar que quantidade de músculo não quer dizer função. Então, dependendo do método, a gente ainda pode ter uma classificação de massa muscular diferente de um método para outro e tem um erro entre isso, tá? E outras coisas que nesse artigo, que é uma metodologia de meta-análise em rede, existe, por exemplo, diferentes ensaios clínicos. Um ensaio clínico foi feito de um jeito e o outro foi feito do outro. Como é que eu comparo isso de forma direta? E olha como pode confundir. A gente não mediu o tipo de treino desse participante. Eu poderia estar correlacionando um cara que treina muito e há muito tempo com um cara que iniciou o treino agora. Provavelmente esse cara que era sedentário e iniciou o treino agora vai ter muito mais ganhar massa muscular do que um cara que já treina há muito tempo. Não falou de ingestão calórica, não falou se tinha déficit ou superávit calórico e muitos dos artigos não falou a dose desse suplemento, tá? Eu tinha artigo com pouquíssimas pessoas e artigos com muitas pessoas, então esse é um outro fator que pode te confundir. E o acompanhamento era diferente de um artigo para o outro. Então, para mim, essa meta-análise em rede não serve para dar esse diagnóstico final de que o colágeno é melhor, certo? Além do que existe uma plausibilidade biológica. O perfil de aminoácidos do colágeno é pior do que o whey, certo? Agora, como usar isso na prática? E aqui eu vou trazer para vários grupos que talvez possa ajudar. Se você é atleta ou coach, você sabe que o seu atleta, você como atleta, ou o seu treinado aí, que você é treinador dele, mais importante desse cara, bater meta proteica. Se esse cara não consegue bater meta proteica, talvez o colágeno aí seja muito importante para que ele bata a meta proteica, não necessariamente para o excesso do crescimento de massa muscular. Para um nutricionista, o que se eu fosse um nutricionista eu pensaria? Quantidade de proteína total, a janela de praticidade que esse paciente precisa, consegue ou não comer a proteína que ele precisa, se esse paciente tem tolerância ou intolerância ao whey protein, por exemplo, se isso vai impactar no custo do paciente, isso vai impactar na aderência do plano nutricional, certo? Eu colocaria, para os meus pacientes, eu prefiro mais whey, por ser mais comum, mais estudado, por dar mais saciedade, ter uma característica biológica mais completa, mas muitas vezes eu adiciono o colágeno como uma fonte proteica a mais, principalmente se a queixa está relacionada à pele, à articulação, beleza? E para o médico do esporte, se a meta é hipertrofia e força, a gente não tem que focar única e exclusivamente em whey e colágeno. Esse cara tem que treinar mais,
esse cara tem que ter a proteína adequada, esse cara tem que ter a quantidade de energia para fazer o treino, esse cara tem que ver a periodização. Então, lembrar que suplemento é muito bom, mas o suplemento só suplementa. A gente precisa de um adjuvante muitas vezes, mas o que faz diferença é o treino. Então, minha leitura desse trabalho. Esse tipo de trabalho meta-análise em rede consegue confirmar o benefício do whey, que é constante em todos os trabalhos. Ele levanta um ponto que talvez aí a gente possa olhar para o colágeno de uma forma um pouco mais com menos preconceito, e talvez seja um bom adjuvante aí na meta proteica, mas para mim ele não consegue confirmar que o colágeno é melhor do que o whey nesse ponto. Bom, gente, era mais ou menos isso que eu queria trazer. Acho que muita gente falou sobre esse artigo, mas pouca gente deu opinião pessoal sobre as limitações do artigo, porque quando você lê ali o resumo do artigo, você vai se convencer que o colágeno é melhor, mas no meu ponto de vista eu não concordo. Espero que isso tenha feito sentido para vocês. Se fez, curte esse vídeo, e se você acha que mais alguém pode se interessar por esse conteúdo, encaminhe esse vídeo para a gente poder divulgar informação de qualidade para mais pessoas. Abraço e até o próximo vídeo.